Cubos coloridos giram sobre uma superfície branca. Ao lado, um porta-lápis e as palavras fala e escrita. Reportagem mostra cenas das ruas. Tem ofertas também de mini saias a tudo. Compra o vale, compra o vale, compra o vale. Como é que eles se chamam mesmo? Bob! Ei, Bob, como está? Nesta parte dos estudos sobre a linguagem, nós vamos ver algumas coisas a respeito da oralidade e da escrita. Um fato ninguém pode esquecer. Todos falam e alguns escrevem. Todos os povos dos quais nós temos conhecimento, e mesmo dos que não temos conhecimento, é muito provável, falaram. Mas muito poucos escreveram. Hoje em dia, inclusive, existem em torno de umas 4 a 5 mil línguas faladas no mundo. Dessas, menos de 10% tem escrita. Uma escrita própria, uma literatura e uma tradição. Nós, na língua portuguesa, temos uma bela tradição escrita. Mas nem por isso deixamos de falar. Se nós fôssemos fazer uma análise do nosso dia a dia, desde que a gente acorda até quando vai dormir, provavelmente nós iríamos descobrir que mesmo os que mais letrados são, os que têm maior grau de letramento, vão utilizar mais de 90% do tempo falando e uns 10% do tempo escrevendo. No entanto, apesar de, mesmo hoje, numa sociedade como a nossa, em que a escrita entrou de forma tão violenta, mesmo assim, nós continuamos falando bastante e damos uma importância enorme à escrita. Tanto assim que hoje, se a gente vai observar, para definir uma pessoa educada, a gente praticamente diz quando uma pessoa é escolarizada. Quem não escreve, quem não tem uma educação formal na escola, etc., não é uma pessoa educada nos dias de hoje. Tanto assim que em muitos momentos da nossa vida, nós ouvimos que um cidadão que não domina a escrita é praticamente um cidadão de segunda categoria. Ou seja, a escrita tem uma grande importância, uma grande supremacia, um grande valor. O que nós queremos fazer aqui é mostrar que isso é um equívoco. Tanto a oralidade como a escrita são fundamentais. São duas maneiras de as pessoas organizarem seus discursos, praticarem as suas interações no dia a dia, sem que uma seja mais importante do que a outra. Cada uma tem seu lugar. São práticas discursivas que não concorrem, não competem, mas são complementares e são utilizadas harmonicamente no dia a dia. Imagens mostram mais cenas do cotidiano. Outro aspecto importante é que o ser humano existe mais ou menos há 1 milhão de anos e sempre falou. A escrita existe no máximo 5, 6 mil anos. Quer dizer, a escrita é extremamente recente em todas as suas diversas formas de se manifestar. Vem de uma cultura em que o escrito, né, assim, sempre sobrepõe a questão, né, oral. Então eu passei a ver isso de uma forma diferente. E esse curso tem me ajudado muito, porque eu, enquanto profissional, eu não tinha essa visão de que a oralidade tem essa importância tanto quanto a escrita, né? E essa visão que eu estou tendo hoje, eu estou assim, passando para meus alunos, para que eles também não fiquem com essa visão de que só você escrever bem, né? Só você escrever da forma padrão, né? Que é importante. No período que eu comecei a trabalhar no magistério, a oralidade não tinha assim tanta importância, não era tão valorizada quanto hoje. Sempre existia oralidade, que as pessoas sempre falaram, lógico, mas não existia assim essa importância que era dada, essa riqueza, né, que a gente pode fazer com a oralidade. Gostaria de fazer 2 observações que me parecem bastante importantes, que são sistemáticas. Por exemplo, se nós colocamos uma pessoa falando, digamos, temos uma sala, e todo mundo olhando para um lado, bota uma pessoa lá atrás na sala, e essa pessoa fala alguma coisa, conta uma pequena história, ninguém viu quem é. E eu pergunto, era um homem ou uma mulher? Todo mundo vai poder dizer se era um homem ou uma mulher. Era jovem ou era velho? Provavelmente vai dar para identificar se era um jovem ou era um velho, até mais ou menos a faixa etária. Pergunta, essa pessoa é muito escolarizada ou não?
Provavelmente daria para decidir isso. A gente pergunta, de onde mais ou menos veio? Será que ela é nordestina? Ela é gaúcha? É carioca? É paulista? As pessoas vão mais ou menos distinguir e provavelmente vão dizer de onde veio. Pois bem, sem ver a pessoa, sem conhecer a pessoa, só ouvindo, a gente pode dizer uma série de coisas sobre o indivíduo que está falando. Agora, se nós tomamos um texto que foi escrito por essa pessoa, e eu faço essas perguntas, ninguém vai saber responder nenhuma dessas perguntas. Por quê? Porque quando se fala, muitas marcas da própria individualidade, do próprio indivíduo, passam pela fala. Na escrita, já não. Então, a escrita é um pouco alguma coisa que se desgruda, sai do indivíduo. Por isso que se diz que ela tem um caráter um pouco de afastamento físico, inclusive, de uma abstração maior sobre este aspecto, um afastamento físico. E a fala, não, tem um caráter de envolvimento maior, de proximidade maior. Muitas vezes os livros didáticos fazem uma tremenda confusão. Acham que a fala é contextualizada e a escrita descontextualizada. Não é verdade. Tanto a fala é contextualizada, como a escrita é contextualizada. Precisamos de contexto para entender. Contexto cognitivo, precisamos de uma série de contextos para poder entender quando lemos um texto escrito. E precisamos também de uma série de contextos para entender o que as pessoas estão falando, conhecer do que ela fala, de quem ela fala, etc. Agora, o que acontece é que as pessoas estão confundindo aqui a situacionalidade. O que a fala tem é um envolvimento situacional. Eu posso apontar para uma cadeira, para uma coisa, essa cadeira, ou essa pessoa, ou apontar com o dedo, ou fazer um sinal e não dizer nada. Eu posso estar aqui falando com alguém e fazer assim. Eu estou falando com alguém, mas esse não é para alguém que está acolá e quer me oferecer alguma coisa. E eu aqui faço assim. Então, isso aqui é para o outro. E eu estou falando para alguém aqui. Essas coisas eu não posso fazer na escrita. A oralidade tem investimento de um grande conjunto de elementos simbólicos que não podem passar para a escrita. Por exemplo, a gestualidade, o tom de voz, a velocidade, a pausa. Eu posso elevar a voz, eu posso, por exemplo, dizer assim, eu gostei muitíssimo disso. Eu posso dizer, gostei muito, muito, mas muito. Eu repetindo muitas vezes o muito, parece que eu gostei muito mais do que dizer gostei muitíssimo. Bom, mas eu também posso elevar a voz, eu posso fazer outro tipo de entoação. Quando alguém xinga, a gente sabe pela maneira como ele xinga, etc. Eu tinha um professor muito bom, ele fazia assim, Eládia, conjugue o presente do subjuntivo do verbo ser. Aí eu tinha estudado muito, que eu sempre fui muito estudiosa, aí tinha que botar o que na frente, senão era absurdo. Aí que eu seja, que tu sejas, isso já estou toda tremendo, toda vermelha, capaz de morrer. Que tu sejas, que ele se, aí não saía o seja. Aí ele disse, você mora onde? Eu sou do Arruda. Tabaroa do Arruda. Não sabia o que era tabaroa. Sabia que era coisa ruim pela brabeza, pelo gesto, pela fisionomia do professor. Sabia que eu tinha ido mal. Uma série de outras coisas que nós fazemos que se chamam a prosódia. Todos esses elementos da prosódia que constituem a maneira de falar, o sotaque, etc. Não dá para pôr na escrita. Porque a escrita opera com letras, etc. Dá para pôr outras coisas na escrita. Posso pôr fotos, posso pôr uma série de coisas. Mas esses elementos não passam. O que significa isso? Significa que a fala é uma maneira de representação da língua e a escrita também é uma outra maneira de representação. Uma representação gráfica e uma representação fônica. É o som e a gestualidade que conta. E também os movimentos do corpo, a entoação de voz, volume e uma série de outras coisas. E na escrita, esses elementos não estão lá. Então, nós podemos ter a situação e uma série de outros elementos na oralidade. E na escrita, nós temos que fazer uso de outros recursos. R$10, qualquer fragrância 10. Vem pra cá você também. Compre na cana. E a mãe disse esta quarta
considerando esse aspecto de que nem tudo que está na oralidade está na escrita, e vice-versa também, nem tudo que está lá na escrita, eu não posso pôr na oralidade, eu não posso falar coloridamente. Eu posso fazer letras coloridas, grandes, maiores. Eu não falo letras, eu falo palavras, eu tenho som. Né? Então, o que vai acontecer? Acontece que a escrita não é uma representação da fala. E os livros didáticos vivem dizendo, a escrita é uma representação da fala. Não. A escrita é uma representação da língua. Assim como a fala é uma representação da língua. São duas formas de representar todo o sistema linguístico. São duas práticas discursivas. E não uma representando a outra. Isso não é verdade. Então, esse é um aspecto